Olá, hoje fomos surpreendidos pela notícia da captura e morte do criminoso Lázaro Barbosa, que já há 20 dias estava fugindo de centenas de policiais, uma situação que todo o país estava acompanhando. E a partir dessa situação, as primeiras investigações dão conta de que ele estava sendo auxiliado por outras pessoas. E por isso eu faço esse vídeo agora para mostrar para você se acobertar um criminoso é crime ou não, qual é o crime, quais as situações que configuram e que não configuram um crime. Um assunto bem interessante, eu quero justamente ajudá-lo a compreender esse assunto, porque infelizmente nos meios de comunicação não há esse cuidado com a questão técnica. E eu já verifiquei várias questões erradas, exatamente isso, erradas, várias informações falhas nos jornais, e por isso eu quero ajudá-lo a entender melhor o assunto. Nós precisamos destacar que existem crimes contra a administração da justiça, e um deles é justamente o crime de favorecimento pessoal, previsto no Código Penal, artigo 348. Acompanhe a redação. Auxiliar a subtrair-se a ação da autoridade pública, autor de crime, a que é cominada a pena de reclusão, pena, detenção de 1 a 6 meses e multa. E temos ainda o parágrafo 1º. Se ao crime não é cominada a pena de reclusão, detenção de 15 dias a 3 meses e multa. Então este é o crime, favorecimento pessoal. Verifique que ele fala em auxiliar a subtrair-se da ação da autoridade pública. Este auxílio pode ocorrer de várias formas, uma pessoa escondendo alguém em sua casa, fornecendo um veículo, algum meio de fuga. E quando falamos em autoridade pública, são as autoridades responsáveis pela captura desses criminosos, via de regra a Polícia Civil e Polícia Militar. Interessante destacar que o Código Penal fala autor de crime. É claro que pode ser tanto o autor quanto o partícipe, mas é interessante destacar que tem que ser crime. Não falamos em infração penal, crime. Ou seja, as contravenções penais estão de fora do artigo 348. E agora nós lembramos que o 348 no caput prevê a pena de 1 a 6 meses e o parágrafo 1º uma pena de 15 dias a 3 meses. Então nós temos aqui a figura do favorecimento pessoal na forma privilegiada no parágrafo 1º. Também devo destacar que este crime é chamado de homício. Você pode encontrar esse nome, é um nome não tão comum quanto favorecimento pessoal, mas é a mesma coisa. Então atenção a esse nome, homício, crime de homício. É um crime de menor potencial ofensivo, como nós vimos pela quantidade da pena. E também uma característica muito interessante é que é um crime acessório, parasitário ou de fusão, porque nós temos este crime no 348 dependendo necessariamente da existência de um outro crime que nós denominamos crime antecedente, que é justamente quando nós falamos de um autor de um crime. Eu tenho primeiro o autor de um crime e depois, vinculado a esse crime, nós temos o favorecimento pessoal. Atenção, crime acessório ou crime parasitário. É interessante que você revise com cuidado essa expressão. E um outro exemplo também de crime parasitário é o crime de lavagem de dinheiro. Também devo destacar agora algumas questões especiais. Primeiro, induzir ou instigar o autor do crime a fugir configura o artigo 348? É um crime ou não? A resposta é negativa. Apenas induzir ou instigar o autor do crime a fugir não configura crime. O que configura o crime é o auxílio, de qualquer forma, a esta pessoa então que vem a fugir da ação da autoridade policial. Na sequência, também devemos destacar que o momento em que ocorre esse auxílio vai diferenciar uma hipótese de favorecimento ou de participação. Isso mesmo, quando nós falamos de um auxílio que ocorre após a prática do crime, nós estamos diante do crime de favorecimento pessoal. Agora, quando o auxílio ocorre antes ou durante a prática do crime, nós já estamos numa modalidade de participação. Lembre-se que o concurso de agentes ele se divide nas principais modalidades em autoria, e nós temos daí formas, espécies de autoria, e depois a participação. E a participação pode ocorrer pelo induzimento, pela instigação ou pelo auxílio, que é a chamada cumplicidade. Então, cuidado, o crime de favorecimento pessoal ele exige que este auxílio ocorra após a prática do crime antecedente. Caso contrário, estaremos diante de uma hipótese de participação em que o agente responderá daí pelo mesmo crime. Outro ponto importante é uma possível relação do crime de favorecimento pessoal com o exercício regular do direito. Lembramos que a própria Constituição, no artigo 5º, prevê o seguinte:
A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Vamos imaginar que o criminoso chegue na residência de um amigo, de um conhecido, essa pessoa então, e logo após a polícia esteja no seu encalço, essa pessoa, se esta situação ocorrer à noite, ela pode realmente impor-se, negar a entrada do policial. Mas é claro que os policiais vão cercar a residência e depois, durante o dia, no dia seguinte, durante o dia, eles irão invadir a residência para realizar a prisão. Mas durante a noite, então, existe essa possibilidade do particular, do proprietário da residência, ou de quem de direito, então, se opor ao ingresso dos policiais. Isso não configura um crime, e sim o exercício regular do direito. Agora é interessante destacar aqui que o exercício regular do direito, ele alcança apenas a inviolabilidade do domicílio. É claro que se o proprietário dessa casa ele esconder o criminoso e ainda auxiliar o criminoso a fugir, daí, claro, nós temos nessa forma de auxílio configurado o artigo 348. O exercício regular do direito, a inviolabilidade do domicílio garantida pela Constituição, então, é apenas do que diz respeito ao ingresso da autoridade policial no período noturno. Atenção a esse ponto. Outra questão que pode ser levantada, justamente alguns alunos estavam até perguntando assuntos correlatos, diz respeito ao crime de favorecimento pessoal e à advocacia. Devo destacar que não existe qualquer isenção para a figura do advogado. Se o advogado prestar efetivamente qualquer forma de auxílio, nós estamos diante do crime de favorecimento pessoal. Mas isso, claro, não se confunde com a situação do advogado no exercício de suas prerrogativas. Ele venha atender um foragido, ele venha até prestar uma orientação jurídica, como muitas vezes acontece. Nós, advogados criminais, somos clientes, entram em contato e às vezes ele acabou se envolvendo em uma situação, ele entra em contato pedindo uma orientação. O advogado vai prestar essa orientação e isso não configura o crime, é claro. Isso não configura o crime. Mesmo até que ele possa falar, olha, você então deixa a cidade, deixa para se apresentar depois. Enfim, são situações que, quando os clientes nos procuram, nós temos aí para cada caso uma orientação específica. Isso não configura o crime. Agora, se o advogado empresta um carro para que o indivíduo fuja, por exemplo, da polícia, nesse caso, nós não falamos deixar no exercício da advocacia. Daí sim, falamos na figura do favorecimento pessoal. Atenção a esse ponto. E outra questão também que é levantada é a seguinte: se este que presta o auxílio ele acredita na inocência do favorecido, isso afasta o crime? A resposta é negativa. Independente dele acreditar que realmente a pessoa é inocente, ele está cometendo um crime. Essa pessoa é inocente, ela será processada, o judiciário vai avaliar a sua inocência, a sua culpa. Não cabe agora justamente a administração da justiça ficar aí na mão dos juízos de valor que o particular pode ter nesse momento. Então a crença na inocência do favorecido não afasta o crime. E um outro detalhe interessante relacionado a esse crime, eu inclusive estou preparando uma série de vídeos para trabalhar com as principais síndromes que são relevantes para o direito penal e para a criminologia, e uma delas é a síndrome de Estocolmo. Ela ocorre quando a vítima, principalmente em crimes de extorsão mediante sequestro, ou crimes em que há um contato, de certa forma, prolongado do criminoso com a vítima pode desenvolver um estado emocional que venha a se identificar com o criminoso, a ter uma certa compaixão do criminoso. Então imagine a situação de que a vítima do crime antecedente venha ela auxiliar o criminoso a fugir da polícia. Se isso realmente, esta situação afasta o crime ou não? E a resposta é negativa. Mesmo a própria vítima do crime antecedente, se ela efetivamente auxiliar o criminoso a fugir à ação da polícia, ela estará cometendo o crime do artigo 348. Também não existe nenhuma isenção para a vítima. Atenção a este ponto. O que nós devemos destacar é que no parágrafo 2º, sim, existe uma isenção. Olha que interessante. É uma escusa absolutória que nós encontramos no parágrafo 2º do artigo que nós estamos analisando. Se quem presta o auxílio é ascendente, pais, avós, descendente, filhos, netos, cônjuge ou irmão do criminoso,
ficará isento de pena. Atenção agora, este é um assunto muito cobrado em provas da magistratura, mas não estamos especificamente falando em uma prova agora, mas atenção para esse ponto, já fica a recomendação. E nós temos aqui uma situação cuja presença afasta a punibilidade. Quando trabalhamos com punibilidade, lembramos que ela significa a aplicação concreta da pena. O crime existe, conduta típica antijurídica culpável, mas apenas a punibilidade é que será afastada. Até atenção, quando nós falamos em punibilidade, os alunos geralmente lembram das causas de extinção da punibilidade, mas aqui é outra coisa. Aqui nós estamos diante de uma condição pessoal do agente, como as descritas no parágrafo 2º, cuja presença afasta a pena. Lembrando que, por serem condições pessoais, elas não se estendem a terceiros que venham também a participar da mesma conduta. Esta é uma situação muito importante. Atenção, são poucos exemplos, mas aqui este é um exemplo, então, dentro do crime de favorecimento pessoal, uma escusa absolutória. Lembre-se, escusa, desculpa absolutória, que absolve. Não é essa, claro, uma conceituação precisa, mas ela é interessante e ajuda você, então, a entender o que é uma escusa absolutória, o exemplo que nós encontramos no parágrafo 2º. E concluindo já as observações de hoje, eu quero chamar a atenção para também a existência do artigo 351, que envolve a fuga de pessoa presa. Até então nós falamos do favorecimento pessoal, quando o autor do favorecimento pessoal auxilia alguém que está solto a fugir da polícia. Agora, se este auxílio é prestado para uma pessoa que está fugindo, mas que estava presa, aí nós temos outra figura, outro crime, que é o 351. Acompanhe: promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida a medida de segurança detentiva, detenção de 6 meses a 2 anos. Aqui realmente a pena é maior. Então são essas as considerações rápidas que eu trago sobre o assunto para que você fique atento, porque infelizmente nos próximos dias vocês verão uma série de impropriedades técnicas nos meios de comunicação que não são cuidadosos ao tratar de assuntos jurídicos. São essas as principais considerações que eu trago para que você entenda o enquadramento legal desta situação. Acobertar um criminoso é crime, sim. Agora atenção, porque lembre-se, se o auxílio, a promessa de auxílio ocorre antes ou durante a prática do crime, a situação é muito mais grave, E também peço que você não confunda estas situações que nós abordamos no vídeo de hoje com a hipótese do indivíduo ter conhecimento de que um crime está sendo praticado e mantendo-se inerte. Isso nós chamamos de crime silente, um assunto que foi abordado nesse vídeo que eu quero recomendar para você assistir. Se a pessoa não tem o dever de garantir a não ocorrência do resultado, ela não pode ser responsabilizada, mas é outra situação. O que nós queremos falar justamente hoje é de alguém efetivamente auxiliando o criminoso. Se esse vídeo lhe ajudou de alguma forma, ficarei muito feliz, muito honrado com o seu like e convido a conhecer outros conteúdos que estão disponíveis no canal, inclusive a se inscrever para receber toda semana um material de qualidade. Um grande abraço e até a próxima videoaula.